Ao longo dos anos, a internet foi responsável pela criação de várias histórias de terror diferentes, e na grande maioria delas você tinha uma criatura como personagem principal, o que é o caso de histórias como The Rake, ou até mesmo algumas histórias mais modernas como Vita Carnes, por exemplo. Porém, a grande maioria delas foi inspirada por outra história e outro monstro que eu acredito que a maioria de vocês deva conhecer. E é óbvio que eu tô falando do Slender Man, provavelmente uma das criações mais importantes da internet envolvendo o terror. Foi ele que inspirou muitas outras histórias que vieram depois. E hoje a gente vai entender quem que é o Slender Man. Então já solta o seu like aí pra me dar aquela moral e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, para começar a falar sobre o Slender Man, a gente tem que entender quem que é ele. O Slender Man é descrito como um homem muito alto e muito magro, passando dos 2 metros de altura. Ele tem braços enormes e ele sempre usa um terno preto e gravata. E a característica mais importante é que o rosto dele é completamente branco, ele não tem olhos, ele não tem boca, e dependendo da versão do Slenderman, ele pode ter tentáculos ou não, isso varia bastante. E como ele foi criado? Bom, isso começa lá em 2009. E como eu disse no meu último vídeo, entre 2009 e 2013 foi a época em que as creepypastas tiveram sua força total, foi o grande auge delas. E obviamente ele surgiu em um fórum da internet, porém dessa vez não foi o 4chan, foi um fórum chamado Something Awful, e os usuários fizeram um tópico nesse fórum, que era tipo um desafio, uma competição. O pessoal tinha que pegar fotos normais e editar elas no Photoshop, transformando em algo de terror, colocando criaturas ou qualquer coisa que elas quisessem para deixar aquela foto bizarra. E aí no meio desse concurso aparece um carinha chamado Victor Surge, e guardem bem esse nome, porque esse é o criador do Slenderman de fato. E ele posta 2 fotos em preto e branco de crianças, fotos comuns, porém em todas elas no fundo aparece o Slenderman, uma criatura sem rosto, alta e extremamente magra. Claro que pra época a edição não é a melhor coisa do mundo, então às vezes você não consegue nem identificar direito o Slenderman, porém em uma das fotos dá pra ver ele mais nítido e você consegue ver que ele tem os tentáculos, então nessa época já existiam tentáculos no Slenderman. E o Victor Surge não criou uma história de fato pro personagem, ele simplesmente deu uma descrição, e nessa descrição ele deu a entender que aquilo eram fotos de arquivos vazados, de crianças que haviam desaparecido, ou seja, todas as crianças que estão ali na foto sumiram depois que as fotos foram tiradas. E é óbvio que isso deu muito pano pra manga pra rapaziada criar uma história inteira em torno do Slenderman. E isso criou o contexto de que o Slenderman sequestrava as crianças, mas ninguém sabia o que ele fazia com elas. Algumas pessoas colocaram que ele consumia as almas, outras que ele levava pra outra dimensão, e aí a liberdade criativa comia solta. Então muitas e muitas histórias envolvendo esse personagem foram criadas ao longo da internet. Algumas versões tinham um contexto mais histórico, como por exemplo, histórias que mães contavam para filhos na Alemanha para eles se comportarem e coisas do tipo. Vai variando muito, tem muita coisa sobre o Slenderman na internet. E para você ver como esse personagem é sensacional, que apenas 2 imagens criadas num fórum foram responsáveis por deixar ele extremamente popular. Tanto que ele chegou a ganhar até um filme em 2018. O filme é uma porcaria? Sim, mas ele ganhou um filme, a gente tem que levar em consideração. Sem contar diversos e diversos jogos sobre o Slenderman, cara. É tanta coisa que vocês nem têm noção. E o mais famoso deles foi um jogo indie chamado Slender The 8 Pages. Esse jogo foi lançado lá por volta de 2012 e obviamente que nessa época todo mundo que era famoso no YouTube jogou esse negócio. Youtubers como o Alan Zoca, o Zé Graça, Venom Extreme, todos esses caras trouxeram vídeos sobre o Slenderman e isso foi responsável por popularizar muito mais esse personagem. E como esse game funcionava? É bem simples. Aqui você aparece numa floresta somente com uma câmera e uma lanterna. E o seu objetivo é pegar 8 páginas que estão espalhadas pelo mapa. E elas estão bem espalhadas mesmo. Esse jogo é bem difícil. Conforme você vai encontrando essas páginas, a atmosfera vai pesando mais, as músicas vão ficando mais intensas. E também o Slenderman vai aparecendo cada vez mais. Até que chega num ponto que você pega a 7ª página e ele aparece o tempo inteiro. E como que ele funciona nesse jogo? Ele fica se teleportando. Geralmente quando você olha pra trás, ele vai estar atrás de você. Às vezes ele acaba se teletransportando pra frente. E é aí que o coração para por alguns segundos. Porque ele faz uma barulheira quando ele aparece que é sinistra. E essa floresta é bem aleatória. Você vai ter um silo, alguns cilindros gigantes, uma pedra gigante. É bem aleatório o jeito que as coisas funcionam aqui. O jogo é extremamente escuro, você não vê quase nada. Você depende muito da lanterna aqui. E também é muito fácil se perder nesse mapa. Tanto que a maioria das gameplays é só os caras andando por meia hora no mapa até que tomam um susto pro Slender. E esse game aqui, ele consegue te gerar uma tensão muito diferenciada que outros jogos de terror não conseguem, porque você nunca sabe quando o monstro vai aparecer.
Você tem certeza que ele tá sempre atrás, ele tá sempre te observando, porém nunca sabe o momento certo de correr, de olhar pra trás, de tentar se esconder ou algo do tipo. E como eu já disse, esse jogo se tornou extremamente popular, então ele inspirou a criação de outros jogos, como por exemplo a saga Slenderman Shadows, como Slenderman Sanatório, Mansão. Pois é, eles começaram a bagunçar e o Slender aparece em tudo quanto é canto agora. E tem também o game que eu considero o melhor jogo do Slender, que é o Slender Woods, que aqui você consegue até uma pistola no final do jogo para descer a bala nele, é bem legal. E logo após isso, lá em 2014, foi lançado um jogo chamado Slender The Arrival, que também é um dos games mais famosos do Slenderman. E aqui ele dá um contexto bem maior para a história, você vai ter várias páginas que você pode ler o que está acontecendo, você consegue entender bem direitinho enquanto o Slenderman te persegue. É um jogo muito bom, inclusive. Eu recomendo vocês jogarem ele. E também foi criada uma clássica série de vídeos no YouTube de um canal chamado Marble Hornets, que ele fazia vídeos ali do dia a dia, coisas comuns, porém o Slender sempre aparecia nos vídeos, e ele alegava que ele estava sendo perseguido por esse personagem. Depois de um tempo ele disse que isso foi uma espécie de projeto para a faculdade dele, e graças a todas essas mídias que foram criadas em volta do personagem, ele acabou se tornando absurdamente popular, chegando até a sair um pouco do controle em alguns momentos, como por exemplo em 2014 nos Estados Unidos, onde duas meninas simplesmente tiraram a vida de uma colega de escola, alegando que queriam agradar o Slenderman. Obviamente isso se tornou uma polêmica astronômica e muita gente começou a culpar o personagem. E isso é para você ter noção da proporção que essa história do Slenderman acabou tomando, tanto que infelizmente nós tivemos tragédias aí envolvendo o personagem. E logo após a criação do Slenderman, outras criaturas também começaram a aparecer, algumas até bem semelhantes a ele, como o The Rake, por exemplo. E também muitas histórias modernas acabam se inspirando no Slenderman, como alguns analog horrors e tudo mais. Essa ideia de uma criatura extremamente alta e magra acabou se tornando realmente popular. E como eu comentei com vocês, em 2018 teve um filme sobre o Slenderman. Porém eu recomendo que você não assista esse filme de forma nenhuma, porque ele é horroroso. Simplesmente acabaram com o personagem no filme, a história é podre, a atuação, credo, é horrível, cara, não chega nem perto desse treco aqui. Agora os jogos sim eu recomendo você jogar, é uma experiência de terror bem diferenciada e bem legal. E também os jogos do Slenderman acabaram inspirando outros games de terror muito famosos, como por exemplo o Outlast. Essa ideia de você só ter uma lanterna e uma câmera e ser obrigado a fugir do monstro o tempo inteiro se tornou extremamente popular. Tanto que se você pegar os jogos de terror da época para jogar, você vai ver que são todos muito parecidos. E tudo isso graças a um concurso de Photoshop feito lá em 2009, cara, para você ter noção da proporção que as coisas tomam aqui na internet. E essa foi a história do Slenderman, simplesmente o monstro mais importante da internet. Graças a ele que muitos outros surgiram e as creepypastas tomaram uma proporção inimaginável. E eu vou fazer vídeo comentando sobre outras criaturas muito famosas aqui na internet também, como é o caso do Jeff the Killer ou até mesmo do The Rake. Então se você curtiu esse vídeo, cara, já deixa aquele like pra me ajudar. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. A gente tem vídeos aqui toda semana, pelo menos eu tento, porque é bem complicado fazer isso daqui. Eu agradeço demais a presença de todo mundo, muito obrigado, a gente se vê na próxima semana e falou pessoal, valeu demais!